Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar aí sobre a população mundial, tá? Sobre todos os aspectos aí da população mundial, sobre a distribuição da população mundial, por que ela é distribuída da maneira que ela quais são os fatores que levaram a ela ser dessa maneira, né? Por que ela é distribuída dessa maneira? Se é uma distribuição regular, irregular, né? Quais os fatores? Por que existem concentrações populacionais, desconcentrações populacionais, vazios demográficos, né? E assim por diante. A distribuição por etnia, o porquê das migrações e imigrações, tá? Ao longo aí das explicações sobre a população mundial. Esse é só o primeiro vídeo. Nós vamos explicar aí todos os fatores de uma maneira que você entenda melhor, que possa te esclarecer melhor. Vamos lá então, pessoal? De acordo com dados divulgados em 2009 pelo Fundo de População das Nações Unidas, o FNUAP, o planeta Terra é habitado por 6,826 bilhões de pessoas. Essa população está distribuída de forma desigual pelos continentes. Nesse sentido, marque a alternativa que corresponde ao continente mais populoso, né? Então aqui eu já coloquei a resposta, né, que é a Ásia, né? Aqui tem o mapinha da Ásia que vocês podem visualizar. Só para chamar um pouquinho a atenção de vocês aí, tá? Para dois casos, né? Primeiro, a China, que é a maior população, né, mundial, tá? É o primeiro lugar em população mundial. E a Índia, que é o segundo. Então, ó, dois países aí que fazem parte da Ásia são responsáveis pelas maiores populações mundiais aí, primeiro e segundo lugar. E lembrando assim também que aqui na Rússia, né, nós temos aí, ó, a gente vê que tem um intervalo bem grande aqui entre cidades, né? Na Rússia, depois a gente vai ver lá para frente, nós temos uma área muito grande de vazio populacional, né? Derivado aí das condições climáticas aí do território russo, que nós vamos ver mais para frente, né? Por incrível que pareça, né, o pedaço da Rússia, né, que faz parte da Ásia, é muito, mas muito maior do que o que faz parte da Europa. No entanto, a maioria da população russa está concentrada aqui na Rússia europeia, tá? Continuando, vamos lá. Sobre os aspectos da população mundial, marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Então, a primeira alternativa lá, ó, o continente africano possui elevadas taxas de crescimento populacional. Verdade, tá? Entretanto, seu contingente só não é maior em razão das baixas taxas de expectativa de vida, né? Então, o que ele está afirmando aqui? Que o continente africano tem muito crescimento, apresenta muito crescimento populacional, mas em contrapartida, né, nós temos aqui seu contingente só não é maior em razão das baixas taxas de expectativa de vida. Se a gente for analisar só por taxa de natalidade, a África seria o número 1 do mundo em taxa de natalidade. Porém, a qualidade de vida e a expectativa de vida, né, que é o índice que marca aí o número de anos que as pessoas vivem, né, a longevidade da vida das pessoas, na África é muito baixo por diversos fatores, né? Nós temos aí um dos fatores, por exemplo, saúde pública muito ruim, muito precária. Elevado número de doenças, tá? Assim, por exemplo, como o HIV, né? O HIV, o foco mundial do HIV é o continente africano, né? HIV, para quem não sabe, é o vírus da doença da AIDS, tá? Nós temos aqui também, né, para acrescentar aí, muitas pessoas em condição de miserabilidade, de fome, né? A África é o continente mais subdesenvolvido do mundo, né?
Então, assim, isso vai influenciar também na qualidade de vida e na expectativa de vida dessas pessoas. A África seria, né, o continente mais pobre do mundo, e isso vai afetar. Então, a gente pode ver aqui, esse mapinha, né, da expectativa de vida em anos. A gente vai olhar aqui, ó, do mais clarinho, né, que é a média de vida e expectativa de vida 54,84%, até o mais escurinho aqui, 66,26%. Tá, 66,26 anos, tá? 54,84 anos a 66,26 anos, que é a máxima, tá? E olha só, gente, a fonte desse mapa aqui é do Banco Mundial de 2013, tá? Então, olha só, quanto mais clarinho, pior é a expectativa de vida, tá? Quanto mais clarinho, pior é a expectativa de vida, perdão. Quanto mais escuro, melhor é a qualidade de vida. Um mapa desse aqui, ele apresenta para a gente, inclusive, os aspectos econômicos do continente africano, né? O lugar que a gente acha as melhores condições de vida no continente africano é justamente aqui, ó, tá? Justamente aqui no norte da África, Egito, Tunísia, Marrocos, né? Esses são os principais, tirando a África do Sul aqui embaixo, né? Mas esses são os países aí com a melhor qualidade de vida e são os países mais desenvolvidos da África, né? O problema maior é o que nós chamamos aí de África subsaariana, né? Aqui da área aqui do deserto do Saara para baixo, né? Aí a qualidade vai caindo, a qualidade de vida vai caindo bastante, falta democracia, falta governos, muita guerra civil, muitos conflitos étnicos, né, que o continente africano passa, né? Conflito étnico é o conflito entre etnias, né? A África ela é dividida por etnias, por tribos, né? Buntus, Bantus, Zulus, Tutsis, né? Diversas etnias, né? A África, o continente africano é um retalho de etnias e essas etnias aí vivem em choque, né? Volta e meia elas vivem em choque. Se a gente pegar aqui o mapa da África, né? A gente vai ter oportunidade mais para frente. Se a gente pegar o mapa da África atual, que é esse aqui, e o mapa da África antes da Segunda Guerra, a gente vai ver que, principalmente depois da Segunda Guerra, depois da finalização da descolonização do continente africano, nós tivemos aí muitas guerras civis, né, que levaram à morte aí de milhões de africanos, né? Não são milhares, são milhões, tá? Muita gente morre na África. Infelizmente, por causa... Eu acredito que seja por causa do racismo no mundo, sabe? A mídia não divulga tanto tudo que acontece aqui. Lembrando também, né, gente, que nós não temos só negros na África, né? Aqui, esse pedacinho mais escuro aqui é o que nós chamamos de África branca, né? Que são africanos aí, principalmente de origem árabe, né? Tunísia, Marrocos, Egito, esses países aí de ascendência árabe, tá? Beleza? Continuando. Letra B. O crescimento vegetativo, né, ou natural da população latino-americana. Em primeiro lugar, o que é crescimento vegetativo? É a diferença entre a taxa de natalidade, que é o número de nascimentos a cada 1000 pessoas, e a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, né, que é o número de óbitos a cada 1000 pessoas também, tá? Então, ó, o crescimento vegetativo da população latino-americana, quando a gente fala de América Latina, nós estamos falando do México, né, lá na América do Norte para baixo, segundo a regionalização por critério histórico, né, é de uma maneira geral muito baixo, né? Então está falando que o crescimento vegetativo da população latino-americana é muito baixo. Mentira, gente, não é, ao contrário. Todo país subdesenvolvido, todo continente subdesenvolvido, todos os países aí subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, eles tendem a ter um crescimento vegetativo e
uma taxa de natalidade, assim como também uma taxa de mortalidade muito grande, tá? Então, já aqui, na hora que começa aqui, ó, falando que o crescimento vegetativo é muito baixo, a gente já vê que é mentira, não precisa nem ler o resto. Mas vamos ler aqui só para elucidar, tá? Pois as taxas de mortalidade infantil são elevadíssimas. Isso é correto, né? As taxas de mortalidade infantil são elevadíssimas se comparadas aos países desenvolvidos, tá? E em contrapartida, nós temos também um envelhecimento da população muito pequeno nesses países da América Latina. Lembrando que o grosso aí dos países da América Latina são países subdesenvolvidos, né? Então, com condições precárias de vida, tá? Então, seria falso, tá? Vamos lá. O rápido crescimento populacional intensifica os problemas ambientais de um determinado local. Isso é verdadeiro, né? Crescimento populacional rápido, não precisa nem ser rápido, quando ele é lento também, tá? Intensifica os problemas ambientais de um determinado local. Aqui eu peguei essa foto, peguei essa figura aí de uma favela, né, de uma comunidade, né, de que nós chamamos de submoradias, né? Porque ela evidencia aqui o fator do rápido crescimento. O que acontece, gente? Nós temos o que é a urbanização, né? A urbanização é o fenômeno, né, de concentração de população aí, derivado da atividade industrial, tá? Nossa, professor, que difícil. Então vamos trocar em miúdos para vocês. Quando as indústrias ocupam o lugar, quando o lugar começa a sofrer a industrialização, né, o que acontece? Primeiro, a atividade industrial é a atividade econômica que mais demanda mão de obra, né? Mesmo hoje em dia, funciona ainda assim. Lógico que nós estamos em transição aí, né? Nós estamos vendo aí o trabalho humano sendo trocado pelo trabalho de máquinas, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Tá? Mas assim, a maioria, o que mais absorve empregos é a indústria, é a atividade econômica que mais precisa de mão de obra. E aí, o que a gente vai ver, né? Aqui, a gente vai ver, ó, a gente vai ter um centro ali, né, que fica próximo às fábricas, né, que é onde vai crescendo ali a cidade, perto do centro econômico, de onde as pessoas trabalham. E aí, o que vai acontecendo? Outras pessoas de outras regiões vão chegando, né? Porque como a atividade econômica e industrial ela gera muito emprego, então as pessoas vêm de lugares aí com menos oportunidades de emprego para esses lugares onde tem atividade industrial, onde gera mais empregos. Porque a atividade industrial, ela não só gera empregos diretos, mas ela gera empregos indiretos também. Né? Perdão, aí deu uma enrolada, o professor ainda não está tão bom aí na explicação por vídeo, tá? Mas eu prometo que eu vou melhorando aí ao longo do tempo. Então, olha só, a atividade industrial, por exemplo, ela sempre, onde ela vai se estabelecer, ela vai ser a principal atividade econômica daquele lugar. E o que acontece? Ao redor da atividade econômica principal, nós vamos, né, tendo o que nós chamamos lá de ilhas de prosperidade, né, que são comércios, né, que passam a existir ao redor dessas indústrias. Por exemplo, o cara lá da indústria, ele precisa comer, né? Então o que vai ter lá perto? Lá vai ter um mercado. Aí depois, ó, esse cara precisa também, na hora do almoço, ele precisa de uma opção lá para ele almoçar. Então vai ter um restaurante. Aí, como as pessoas costumam, né, morar perto do trabalho, então assim, ali no bairro já vai abrir academia, outros serviços, escolas, né, e isso vai fazendo com que se adense a concentração populacional. Cada vez mais gente, mais indústrias, mais gente, né, morando naquele lugar. E essas pessoas que vêm depois, que vêm tardiamente, né, de lugares menos industrializados para aquele lugar, acabam tendo que morar longe, né, do centro industrial, do centro comercial, do centro econômico daquela região.
né? E sempre também em condições piores, né? Por exemplo, aqui a gente vê um rio aí totalmente poluído, as pessoas, né, com submoradias, possivelmente são pessoas que vieram para a cidade e infelizmente por causa da superpopulação acabaram não encontrando um emprego, não encontrando uma oportunidade, aí elas vão morando aqui ao redor, né? Porque elas não têm dinheiro para pagar aluguel, não têm dinheiro para comprar uma casa, então elas vão ter que morar lá perto de algum jeito para tentar a sorte, para tentar melhorar de vida. Então a opção que elas acham para o momento é morar em favelas, morar em comunidades, em bairros mais pobres, né? E geralmente esses terrenos ocupados, né? Eles são o que eu acabei de falar aí, ocupados, né? Não são comprados. Eles pegam um terreno lá, esmo que não tem população lá, e começam a construir suas casinhas lá, né? E aí o que acontece? Eles não respeitam o meio ambiente, né? Eles não respeitam o zoneamento da cidade. E aí acaba o que acontece aqui, ó? Provavelmente todas essas casas aqui, ó, o cara pega o lixo dele, joga aqui no rio, pega o caninho lá de esgoto da privada, da pia lá da casa dele e coloca para despejar no rio. Isso aí vai criar um baita de um problema ambiental, e não só problema ambiental, né? Vai criar problema de saúde também, tá? Então a favelização, que é decorrente da urbanização, que é decorrente da industrialização, realmente causa graves problemas ambientais e problemas de saúde também, tá, pessoal? Continuando aqui. A população da Europa tem aumentado a cada ano, consequência da elevada expectativa de vida e das altas taxas de natalidade. Pessoal, a população da Europa não tem aumentado a cada ano. Ao contrário, a população da Europa tem diminuído a cada ano. A taxa de natalidade no continente europeu é cada vez menor. Por que, pessoal, que a taxa de natalidade cai tanto assim, né, em países desenvolvidos principalmente? Porque as mulheres nesses países têm uma maior liberdade, as mulheres nesses países têm uma maior participação, né, ativa aí na vida econômica do país, né? Elas participam mais do mercado de trabalho, ou seja, elas trabalham mais, elas estudam mais, elas se especializam mais, e isso faz com que aconteça um fenômeno, né? Perdão, que nós chamamos aí de, né, decréscimo na taxa de natalidade. Antigamente nós víamos que as taxas de natalidade eram muito grandes, né? Principalmente a taxa também de fertilidade, né? Se a gente pegar a década de 50 aí, pegar mundialmente aí, cada mulher tinha em torno de 5 a 6 filhos, né? Hoje caiu para 2 filhos. Na Europa, cai para 1 filho, tá? Por casal. E as mulheres, como elas estão cada vez mais independentes economicamente, tem muita mulher que, tipo assim, ela tá casada lá, e aí o cara quer mandar, é um cara machista, é um cara, né, que quer impor aí o sexo dele, né, o gênero dele em cima dela, exigir coisas dela, que é difícil a vida da mulher, né? A mulher tem que estudar, tem que trabalhar, tem que ralar, tem que passar por cima do preconceito, do machismo da sociedade. Além de tudo, quando ela tem filhos, ela tem que chegar em casa aí, muitas vezes os maridos não ajudam em casa, né? Ela tem que cozinhar, tem que cuidar de filho. Então, assim, a mulher acaba tendo uma taxa, né? Um horário de trabalho, né, incrível, porque ela tem que dar conta do trabalho dela, de trazer dinheiro para casa, ainda chega em casa, tem que tomar conta aí de, desculpa usar a palavra, de marido vagabundo, né, que não ajuda, de filho também, que às vezes tem filhos também que não ajuda, tem criança aí que é incapaz de arrumar a cama para ajudar a mãe, né? Pessoal, abre um olho, hein? Vamos ajudar a mamãe, vamos ajudar o papai, né? Porque é isso que vocês vão querer dos filhos de vocês depois, tá? Então, assim, com essa maior participação
da mulher no mercado, né? Então essas taxas aí, né, populacionais, elas vêm caindo. A mulher não tem muito mais interesse hoje de ter 2, 3, 4 filhos, porque vai atrapalhar na carreira dela, né, no estudo, no trabalho dela, enfim, tá? Aí aqui continua, consequência da elevada expectativa de vida. E isso é verdade, gente. Lá na Europa nós temos as maiores taxas de expectativa de vida do mundo, tá? Lá, né, o continente europeu, ele é um continente com envelhecimento muito grande, a gente já vai mostrar aqui nos gráficos, tá? E das altas taxas de natalidade. Mentira, gente, as taxas de natalidade na Europa, como o professor falou, são pequenas, né? A média aí de 1 filho por casal no máximo, e olhe lá, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Primeiro falar da expectativa de vida, quantos anos as pessoas vivem em média, né? Olha lá, expectativa de vida na Europa. Começa aqui do mais clarinho, ó, no 74. Lembra que a gente viu lá da África? Começa no 54. Aqui na Europa, por causa do alto padrão econômico e de desenvolvimento desses países, né? Principalmente esses países aqui, ó, que estão mais verdinhos, que são os países da Europa Ocidental, tá? Então, assim, começa ó, do 74,47 e a maioria desses países aí, ó, a expectativa de vida gira em torno de 80 até 82, 83 anos, gente. É uma expectativa de vida muito grande, tá? Do Brasil, gira em torno hoje, como o Brasil é um país em desenvolvimento, gira em torno de 73 anos, tá? Lógico que a gente não vai considerar aqui a epidemia, né? A gente só vai poder fazer um novo levantamento disso aí daqui a uns anos para ver também como é que a epidemia impactou, né, na população mundial. Agora aqui a gente pode acompanhar, né? Sumiu aqui, ó. Ah, tá aqui, ó. Então a gente pode acompanhar que aqui ó, começa o mínimo, né? O país menos desenvolvido aqui da Europa tem uma taxa, né, de expectativa de vida maior que a do Brasil. O pior, o menos desenvolvido tem uma taxa, né, de expectativa de vida maior que a do Brasil. Então aqui no continente europeu nós achamos aí, né, principalmente nos países desenvolvidos, as maiores taxas aí de expectativa de vida, tá? E aqui tem a pirâmide etária, né, de um país desenvolvido, tá? Não necessariamente precisa ser da Europa. E através disso aqui, pessoal, de novo salientando para vocês esse aspecto, através da análise do mapa para geografia, fica muito fácil. Se eu olho esse mapa aqui, ó, podia ser de outro continente qualquer. Se eu olho o mapa, eu venho aqui e olho assim, nossa, a taxa de expectativa de vida dos países aqui é muito grande, né? Por que ela é muito grande? Porque esses países são desenvolvidos economicamente. E se a expectativa de vida é muito baixa, é porque esses países são subdesenvolvidos. Ó aqui, ó. Aqui uma pirâmide etária, né? O professor, o que é a pirâmide etária? A pirâmide etária é o gráfico que mostra pra gente aí, né? Que nos mostra aí de uma maneira mais clara a população, a distribuição da população por idade e por gênero, tá? Então aqui, ó, azulzinho, man, né? Quem tá afiadinho no inglês aí, homens, né? Homens azulzinho e mulheres, women, rosinha, tá? Meu inglês é meio macarrônico, tá? Então olha só aqui, no azulzinho aqui a gente vai ver, ó, que a taxa de natalidade ó, de 0 a 4 anos é menor, por exemplo, do que da população de 40 a 44 anos, tá? E ela se equipara aqui, ó, com o número de idosos de 65 a 69 anos. Lembrando que para ser considerado idoso é acima dos 60, né? Que nem o professor ainda é um garotão ainda, tem muita lenha para queimar, tá? E aqui nas mulheres, o índice é maior ainda, tá? Então, olha só, quando a gente vê uma pirâmide etária que tem uma base pequena,
né? E um meio, conforme a população vai envelhecendo, é maior do que a taxa de natalidade de nascimentos aqui. Eu olhando só para esse gráfico aqui da pirâmide etária, eu já posso ver que se trata de um país desenvolvido, né? Se fosse de um país subdesenvolvido, seria o contrário, ó. Essa taxa, essa faixa etária aqui, ó, ela estaria aqui, ó, no índice de natalidade, conforme ia subindo e afilando, tá? Então, assim, sempre no país subdesenvolvido, né, quanto mais jovem aqui, ó, 0 a 4, 5 a 9, 10 a 14, 15 a 19, a base da pirâmide é sempre maior que o resto. Quando a base da pirâmide é menor do que a maioria das outras, é que indica para mim que é uma taxa, né, de natalidade baixa e o envelhecimento considerável da população, ou seja, é a pirâmide etária de um país desenvolvido. Só de olhar aqui eu não preciso, ó, não tem nem o nome do país aqui, mas eu sei que esse país é desenvolvido. Essa taxa de essa pirâmide etária aqui, perdão, que eu estou apresentando, é da Alemanha, tá, pessoal? Lembrando que a Alemanha é o país mais desenvolvido economicamente da Europa, né? Então vamos lá, ó. A população da Europa tem aumentado a cada ano, mentira. Consequência da elevada expectativa de vida, verdade. E das altas taxas de natalidade, como a gente viu aqui, mentira. Então é falso, tá? Letra E. Quanto maior o nível de desenvolvimento de um país, maior é a expectativa de vida de seus habitantes. Correto, como o professor estava falando agora, né? Que nem o professor não colocou nome lá, mas eu olhando aquela pirâmide etária, eu já sabia que era de um país desenvolvido, porque ela tem a base pequena e ela vai aumentando, né, de acordo com os anos, principalmente ali na faixa dos 40, 50 anos, né? É uma pirâmide envelhecida que a gente fala, tá? Então, ó, quanto maior o desenvolvimento, o maior o nível de desenvolvimento de um país, maior é a expectativa de vida de seus habitantes. Então vamos olhar aqui, aqui ele dá alguns exemplos. País número 1, qual que é o país número 1 aqui, ó? Brasil, olha lá, 72,4 anos é a expectativa de vida do Brasil. Suazilândia, outro país africano lá, bem subdesenvolvido, ó. Olha aqui, gente, é impressionante, ó. A expectativa de vida na Suazilândia, não só pelas condições econômicas, mas também por guerras tribais, como o professor falou, é de 33 anos. Então, o cara com 25, 26 anos lá na Suazilândia, ele já é velho, tá? Olha só, aqui outros países, ó. Botsuana, número 3. Lesoto, 4. Zimbábue, 5. Zâmbia, 6. República Centro-Africana, 7º. Ainda tem a questão da água, hein, pessoal? Porque todos esses países aqui são da África subsaariana ali e tem graves problemas de distribuição de água também que vão impactar na qualidade de vida das pessoas. Estou falando de distribuição de água, tá? Então, olha só, aí depois a gente passa, ó, o 8º aqui, o Japão. Olha a expectativa de vida do Japão, gente, 82 anos, né? Aí, ó, Islândia, também país da Europa, super desenvolvido, né? Um dos melhores índices de desenvolvimento humano, IDH, do mundo, né? Olha lá, 81. Aí vários outros países sucedem, ó. Suíça, Austrália... A Austrália não é na Europa, tá? Lembrando que a Austrália fica na Oceania, tá? Suécia, Itália, Canadá e Israel, que também não fica na Europa, fica lá no Oriente Médio, tá? São todos esses aqui, ó, da República Central, daqui do 82, do 8 aqui até o 15, né? Nós temos aí só países desenvolvidos. E daqui do 1 até o 7, nós temos só países subdesenvolvidos. Do 1 ao 7, subdesenvolvido, né? Do 8 ao 15, desenvolvidos. Então, a expectativa de vida é muito maior do que nos países subdesenvolvidos, ou seja, também serve como parâmetro para desenvolvimento econômico e para IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Então, a afirmação aqui está correta. Quanto maior o nível de desenvolvimento do país,
maior é a expectativa de vida dos seus habitantes, tá? Pessoal, paramos por aqui então. A semana que vem o professor volta com outros aí. Um abraço para vocês aí. Fiquem com Deus, se cuidem. Um abração. Tchau, tchau.